Ah, olha só aqui então, ó. Ó, pegando aqui a folha. Tá vendo a folhinha? Olha lá, ó. 1, moleza. Isso aqui é moleza. Ó. 2, 3, 14. Vai ver. 4. Pensando bem? 5. Agora sim, hein? Agora sim. 6. Acho que precisar de uma ajuda profissional. Dobra a vinheta, vai. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para desvendar os enigmas da matemática. Computador de papel? Será que dá para fazer aí na sua casa? Quem responde essa pergunta é o professor da Universidade Federal de São Carlos, que ensina matemática com mágica, Pedro Malaguti, daqui a pouco. Porque antes, aposto que você ficou encucado com aquele mito de dobrar o papel mais de 7 vezes, né? E para resolver essa e outras incógnitas da matemática, eu convoco o professor Marcelo Amadeu. E aí, professor? Tudo bem, Lange? Mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo. Muito E obrigado. aí, professor, é possível dobrar mais de 7 vezes? Calma aí, não responde, porque eu também sei fazer os meus mistérios. Bora falar do Enem? Vamos, por favor, né? Tô aqui pra isso. E aí, professor, por que os candidatos travam quando ficam de frente para o enunciado das questões de matemática? Quando o cara vai fazer o Enem, a pessoa, ela chega já tem 12 anos de matemática, né? Então, assim, tem muita cultura, assim, de que matemática é difícil, de que ela fica o tempo todo, assim. Eu próprio, assim, toda vez que vou me apresentar como professor de matemática pra alguém, a pessoa fala, matemática? Ah, não! Mas por quê, né? É, mas no Enem não tem isso não, tá? Fica tranquilo, porque são 45 questões, Lange. Então você vai ter questões difíceis, mas você também vai ter questões fáceis. Basta você ver qual que você sente mais confiante na hora de fazer. Então o segredo é treinar, E muito. certo? Bora treinar? Vamos? Professor Hugo Leonardo, por favor. Olho na tela. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRS-AI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado do esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de 2 DRS-AI de uma cidade. Ele dá o gráfico. A pergunta vem: o mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos da doença do tipo A e do tipo B, ou seja, ele quer saber a maior diferença, tudo bem? Diferença você lembra logo de subtração. Da doença do tipo A e tipo B. Analisando o gráfico, ele falou aqui que a doença A é a linha contínua e a doença B é a linha pontilhada. A gente quer achar, analisando esse gráfico, aonde é a maior diferença, tudo bem? De casos. Você vê que, em janeiro, o número de casos da doença B é 1.200 e o número de casos da doença A é 300. Em fevereiro, ele dá aqui 1.100 e 600. Em março, você fica ali na margem do 1.000 e do 500. Em abril, você tem 400 e 200. Se você analisar todo o gráfico e fazer todas essas subtrações, você também acha a resposta. Só que você analisando o gráfico, você consegue ver de cara que em setembro você tem aqui que a doença B só registrou 100 casos e que a doença A registrou 1.200. Você percebe que a distância entre elas é a maior distância de todas, você concorda? O que você poderia ter ficado em dúvida também é novembro, né? Só que novembro é 1.100 e 100, e aqui é 1.200. O que acarreta que a maior diferença vai estar onde? Vai estar no mês de setembro, o que está na letra D. Se tratando da prova do Enem, é necessário que você também saiba ler um gráfico muito bem. Então não era necessário que você fizesse todas as subtrações e chegasse no resultado de setembro. Era muito mais uma análise gráfica na qual você tinha que ver aonde tem um ponto mais distante do outro e poder marcar a resposta com confiança. Pessoal, até a próxima solução de exercício da hora do Enem. A gente se vê. Abração. Tchau, tchau.
Valeu, professor Hugo. Amadeu, deu para perceber que essa questão tem outra forma de se resolver, mas dá muito trabalho, né? É bem mais longo esse caminho, né? Exatamente, Lange. Não compensa. Você tem as 45 questões para fazer e aí você vai calcular ali, nesse gráfico aí, você calcula mês a mês as diferenças e compara. Não vai dar tempo. Então, mas o foco nisso é você olhar pelo gráfico mesmo, olhar o visual, ver o que você achar que é mais razoável de fazer. Poxa, ali tem cara de ser uma maior diferença, mas aí você pode se confundir com outro mês. Pelo menos só calcula aqueles dois ali só por segurança, só para garantir, no máximo. A gente sempre vai ter gráficos com esse tipo de questão que envolve diferença máximas e mínimas? Vai ter bastante, Guilherme. Mas assim, também vão ter vários tipos de gráfico. O Enem permite, às vezes, você resolver sem precisar elaborar muitas contas, apenas olhando o gráfico, que nem essa questão foi um exemplo. Mas a gente pode apresentar outros gráficos também para dar uma olhada. Opa, show de bola. Mostra pra gente, professor. Claro, vem aqui. Deixa eu fazer aqui. Lande, um exemplo que o Enem costuma valorizar bastante é trabalhar com taxa de crescimento. Então, por exemplo, naquele gráfico ali que a gente viu, ele poderia perguntar, por exemplo, de um mês para o outro, qual que teve maior crescimento, sabe? Ou outro exemplo legal também de se trabalhar com esse tipo de gráfico, às vezes, é você calculando, por exemplo, isso é uma questão até do Enem, em que momento um gráfico ficou maior do que o outro. Entendeu? Isso são exemplos razoáveis. E até outros tipos de gráfico, como, por exemplo, o gráfico de setor, em que você, com ele, você consegue comparar diretamente grandezas. Por exemplo, você poderia ter uma porcentagem da população aqui e uma outra porcentagem aqui. E aí você consegue comparar direto um com o outro, qual deles apresenta maiores resultados. E quando a gente aprende todo esse conteúdo? Ao longo de toda a nossa trajetória escolar, assim, principalmente no fundamental e no médio, não vai ter um momento específico que a gente vai trabalhar gráficos, né? A gente sempre trabalha gráficos dentro de algum assunto de matemática, né? E se eu quiser treinar um pouco mais essa análise de gráfico? Eu recomendaria o site M3, Matemática Multimídia, da Unicamp. Lá ele vai aparecer bastantes exemplos, assim, matemática no cotidiano, interpretação de dados. Acho um site bem bacana, assim. Professor, lá no Enem a gente vê muita questão com cálculos complexos, mas também tem muita matemática básica, tô certo? Exatamente, Lande. Lembra que são 45 questões que você vai fazer, né? E o Enem cobra a mesma habilidade em diferentes níveis de dificuldade, entendeu? Então, assim, o que você se sentir mais confiante, você sabe que você estudou mais, assim, que você se dedicou, vai fundo nisso primeiro. E para mandar bem, a gente tem que praticar, não é mesmo, professor? Exatamente. E aí, bora ver mais uma questão? Vamos lá. Professor Hugo, chega mais. A gente vai resolver uma questão do Enem de 2015. Então, olho na tela. O padrão internacional ISO 216 define o tamanho de papel utilizado em quase todos os países. O formato base é uma folha retangular de papel chamada A0, cujas dimensões estão na razão 1 para a raiz de 2. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no maior lado, definindo os demais formatos, conforme o número de dobraduras. Por exemplo, A1 é a folha A0 dobrada ao meio uma vez. A2 é a folha A0 dobrada ao meio duas vezes. E assim sucessivamente, conforme a figura. Então, ele te deu A0, o A1 é essa folha dobrada ao meio, o A2 ele pega e depois dobra aqui, que é o maior lado, e assim sucessivamente. Isso continua. Um tamanho de papel bastante comum em escritórios brasileiros é o A4, cujas dimensões são 21 centímetros por 29,7 centímetros. Quais são as dimensões em centímetro da folha A0? Então, o problema te falou sobre uma razão 1 para a raiz de 2 e ele te deu uma informação muito importante. Ele falou que a gente consegue obter uma próxima folha dobrando a anterior ao meio. Então, a gente vai partir do A4 até o A0. Já que ele pediu as dimensões de A0 e te deu as dimensões de A4, a gente vai fazer o caminho inverso. Se é sempre dobrando, o inverso de dobrar, que é dividir por 2, é o multiplicar por 2. Então, olho na tela novamente. Ele te disse que o A4 ele tem dimensões de 21 por 29,7. Se eu quiser o A3, basta que eu pegue uma dessas dimensões e faça o quê? Multiplique ela por 2. Então, multiplicando ela por 2, você vai ter que o A3 ele vai ser 42 por 29,7. Só que o A2 ele vai ser também o quê? Um produto de 2. Só que como eu já multipliquei o 42, dessa vez eu vou multiplicar quem? O 29,7. Então, multiplicando o 29,7, a gente mantém o 42. 29,7 vezes 2,
isso vai dar 58,59,4. Agora, a 1, a gente vai fazer de novo o produto por 2. Multiplicando por 2, agora a gente multiplica o 42. Isso vai dar 84, está para 59,4. E o A0? O A0, que é o que a gente está querendo, também vai ser um produto por 2, só que dessa vez eu vou manter o 84 e vou multiplicar o 59,4. 59,4 vezes 2, isso vai dar 118,8, que é o que está no gabarito da letra C. As dimensões do papel A4, que era o que ele queria, vão ser 84 por 118, o que está no gabarito da letra C. Então, é uma questão na qual o problema te deu uma razão, que era sempre dividir por 2, e você pensa o contrário. Você pensa em multiplicar por 2. Pegar o ponto de chegada dele e fazer o contrário até chegar no ponto de partida. Então, se ele está sempre dividindo por 2, o contrário é multiplicar por 2. Você percebe que uma hora eu mantinha uma dimensão e multiplicava a outra. Por quê? Porque ele sempre dividia uma das duas por 2. Beleza? Então, eu escolhi começar pelo 21. Hugo, se você começasse pelo 29,7, daria a mesma coisa. Você multiplicaria por 2 e manteria o 21 e seguiria o mesmo padrão até chegar no A0. A gente se vê na próxima solução da Hora do Enem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Amadeu, tem outra forma de resolver essa questão? Olha, tem sim, Lande. Você poderia identificar ali que você tinha uma progressão geométrica acontecendo de cada lado do papel ali, à medida que ele ia dobrando, né? Então, você tinha duas progressões geométricas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, assim, acho um pouco desnecessário para esse tipo de questão. Como ele estava pedindo, assim, era mais ou menos o quarto termo que você tinha que calcular. Então, não precisava de muito elaborar muitas coisas ali não, tá bom? Agora, professor, existe um mito de que uma folha de papel não pode ser dobrada mais que 7 vezes. É verdade? Olha, eu acho que a gente pode conferir para ver se é verdade. Vamos pegar uma folha de papel aqui? Opa, bora tentar. Ó, vou dobrar aqui. Vai contando comigo aí. Quantas vezes eu dobrei esse papel? 1. Beleza. 2. 2. Vamos dar uma forçada aqui. 3. 3. Já tá pequenininho. Olha. E agora? 4. 4. Tá ficando um pouquinho difícil. 5. 5. Vamos lá. 6. E agora? Ih, rapaz, será que consigo chegar no 7? Consegue. Vamos lá. Um pouquinho de força. 7. 7 com muito esforço, né? Caramba, e tem algum cálculo para descobrir isso? Olha, Lande, até tem cálculo para resolver isso, porque você tem que levar em consideração duas coisas. Uma é a espessura do papel. A outra coisa que você tem que levar em conta é o comprimento desse papel, porque a área, toda vez que você dobra ao meio, o que acontece com a área? Ela vai se dividir. Exatamente, ela se reduz pela metade. Então tem cálculo para fazer isso, tá? E por isso que fica bem difícil dobrar mais do que 7 vezes uma folha de papel. Isso tem a ver com a questão que a gente viu? Tem sim, Lande, porque aqui a gente também está envolvendo progressão geométrica, né? Tanto na área do papel que está dividindo ao meio, como a espessura do papel também que está dobrando a cada vez, né? E em que ano a gente aprende todo esse conteúdo, professor? A dobrar papel você aprende com a vida. Mas o conteúdo de progressão geométrica você vê normalmente no 2º ano do ensino médio. E se a gente quiser saber um pouco mais sobre o assunto? Olha, eu vou recomendar o portal da matemática, da UBMEP, que lá ele vai ter os módulozinhos, um dos módulos dele é a progressão geométrica. Lá você vai ter videoaulas, vai ter exercícios sendo resolvidos, inclusive lista de exercícios também para o aluno praticar. Professor Amadeu, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Sempre que chamar, tamo aí. Já parou para pensar em como funciona o computador? Se você sempre teve essa dúvida, chegou a hora de resolver o mistério. E não é feitiçaria, é tecnologia e com muita matemática envolvida. Quem explica é o professor da Universidade Federal de São Carlos, presidente da Comissão Nacional da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas e que sabe misturar matemática com magia. Vem pra cá, professor Pedro Malaguti. Tudo bem, professor? Tudo bem, você? Seja bem-vindo. Você criou um computador de papel, é isso mesmo? Na verdade existem vários computadores de papel. Eu trouxe aqui 2 deles, até 3, se der tempo eu vou tentar mostrar. E tudo isso está na base da computação? Sim.
A computação, hoje em dia, ela é essencialmente uma área da matemática que é finita, né? Porque o computador uma hora tem que terminar. A gente chama de matemática discreta. Ela é uma matemática que vem sendo recuperada, mas assim as ideias são bastante antigas, desenvolvidas por matemáticos de séculos passados já. Professor, eu estou muito ansioso. Você pode mostrar para a gente todos esses computadores? Sim, eu vou começar fazendo um número de mágica, vou adivinhar o dia que você nasceu. Depois dessa mágica, eu vou tentar explicar como que a computação e a matemática estão por trás do número de magia. Maravilha. Certo? Para isso, eu vou precisar desses calendários mágicos, em que tem algumas datas que estão circuladas em vermelho e outras que não estão. Esses calendários são calendários comuns, simplesmente eu assinalei algumas datas aqui para fazer o número de magia funcionar, certo? Nesse primeiro calendário aqui, ó, que você está vendo, a data do seu aniversário está circulada em vermelho? Não. No segundo calendário ali, está circulado em vermelho? Também não. No terceiro, está circulado em vermelho? Tá. E nesse quarto aqui? Também tá. É? E no último? Também está. Então, acho que você nasceu no dia 28, é isso? É no dia 28. O que está acontecendo, produção? É dia 28. Mas como assim, professor? Claro que eu não consegui decorar a distribuição de números aqui, né? Mas eu sei precisamente como isso funciona. Eu vou tentar explicar para você aqui na lousa, pode ser? Opa, agora, professor. Então, o que está por trás disso aqui é o sistema que a gente conhece de base 2. A gente costuma contar de 10 em 10 porque nós nascemos com 10 dedos nas mãos, então a gente agrupa de 10 em 10 que é mais fácil. Mas você poderia agrupar de 2 em 2. Vou dar um exemplo, eu vou escrever aqui 13 bolinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e mais uma do lado de cá, 13. Quando você usa a base 2, você não agrupa de 10 em 10, você agrupa de 2 em 2. Então eu vou agrupar esses dois aqui, formar um pequeno grupo. Se fosse na base 10, a gente agruparia de 10 em 10. Agora estou agrupando só de 2 em 2, tá? Isso seria equivalente a formar dezenas. Só que na base 2 não recebe esse nome porque não é na base 10, certo? Veja que eu formei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 e sobrou uma unidade aqui. Para relembrar, vou botar que essa unidade aqui sobrou. Agora, o que eu vou fazer também é agrupar esses grupos de 2 em 2, também de 2 em 2. Dá para entender que eu peguei esses dois grupos aqui e fiz um grupo maior? Sim. De 4, certo? Vou fazer um outro grupo aqui, um outro de 4 e fazer um outro grupo aqui. Então, ficaram 3 grupos de 4, concorda? Sim. Não sobrou nenhum grupinho de 2 sozinhos, né? Sobrou uma unidade sozinha, mas um grupinho pequenininho de 2 sozinhos não sobrou. Então, sobrou 0 grupinhos de 2. Isso. Certo? Agora, eu vou continuar agrupando de 2 em 2 ainda. Eu vou pegar esses grupos grandes agora, que são 3 grupos, eu vou tentar agrupar de 2 em 2. Ó, esse com esse forma um grande grupo de 2 em 2. Esse aqui não deu para formar, então ele sobrou. Quantos sobraram desse? Um só, certo? Tá? E quanto grupo grande eu tenho aqui? Um só. Então, veja aqui, quando eu fiz esta contagem agrupando de 2 em 2, surgiu um número que é 1, 1, 0 e 1. Só usa zeros e uns. Esse primeiro 1 aqui na casa das unidades significa esse cara que ficou sozinho. Esse 0 aqui significa que não tem nenhum grupinho com 2 elementos só, assim, ó. Não tem grupos desse aqui, ó. Certo? Certo. Esse 1zinho que está aqui significa que eu tenho um grupo de 4 elementos. Então ele tem que ser multiplicado por 4. Então isso aqui é vezes 4. Certo? Sim. E esse último grupo aqui, que está mais à esquerda, ele tem que ser multiplicado pelo número de elementos que ele tem, que são 8. Então dá vezes 8. Se você fizer a conta, vai ficar 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, que não tem, 0. E 1 que sobrou mesmo, que é o último lá. Quanto dá essa conta? 8 mais 4, 12 mais 1, 13, que é o número original. Ou seja, o número 13 na base 2, ele se escreve como 1, 1, 0 e 1. Isso usando a base 2. Caramba! E é isso que faz com que eu adivinhe o seu aniversário. Porque esse primeiro número 1 que aparece aqui, olha, ele é 2 elevado a 0, que é 1. Esse primeiro 2 aqui é 2 elevado à primeira, que é o próprio 2. Já o 4 aqui é 2 ao quadrado, 4. Aqui é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. E esse é 2 à quarta. Então, como eu adivinho o dia do seu aniversário?
Quando eu te perguntei se você tinha feito aniversário, se a data estava assinalada aqui, ó, você nasceu no dia 28, não foi? Olha, dia 28 está aqui e não está assinalado. Significa que não tem esse calendário ninguém. O símbolo aqui, o dígito que representa é 0. Esquece dele, é 0. Aqui, dia 28, também não está assinalado. Outro 0, esquece. Dia 28 está assinalado aqui, certo? Certo. Qual é a primeira potência de 2 que aparece aqui? 4. Grave na sua cabeça, 4. Certo? Dia 28 está assinalado aqui? Está. Qual é o primeiro em vermelho? 8. 8. Com aqueles 4 que tinha lá, 4 mais 8? 12. 12. E dia 28 aqui também está assinalado, certo? Certo. Eu tenho que somar o primeiro em vermelho aqui, que é 16, com o que eu já tinha guardado na memória, que era 12. 12. Quanto é 12 mais 16? 28. É o dia do seu aniversário. Professor, a gente está falando da base 2, mas tem outras bases também, não tem? Sim, a base mais comum é a base 10, que a gente costuma contar de 10 em 10. Toda vez que forma uma dezena, a gente passa para a casa das dezenas, transferindo números. A posição de um número, de um dígito de um número, te dá informação de qual potência de 10 você está se referindo. A grande vantagem da base 2 é que os computadores entendem isso de uma maneira muito simples, porque se a lâmpada estiver acesa, significa que é 1. Se a lâmpada estiver apagada, é 0. Ou se passar corrente elétrica, é 1. Se não passar corrente elétrica, então é 0. Isso cai no Enem, professor? A lógica mesmo de sistemas posicionais e questões envolvendo o que certos algarismos fazem no número, sempre tem questões no Enem. Professor, muita gente acha que computação é um mistério, mas ela foi criada para resolver enigmas, não foi? Sim. Eu vou dar um exemplo usando o mesmo truque aqui, mostrando como um computador pode resolver esse problema sem fazer operação mental nenhuma. É uma operação inteiramente mecânica. Opa, agora... Certo? Qual é o nome dele? Chama-se Combineco, é um computador binário ecológico, certo? São 32 cartõezinhos, cada um deles tem furos e fendas, certo? Uhum. Os furos significam aqui em cima o número 1 e as fendas o número 0. Então é o mesmo sistema binário que eu representei aqui dessa maneira. Como que ele funciona, por exemplo, para adivinhar o dia do seu aniversário sem fazer operação nenhuma? Eu preciso de 2 lápis e mais os cartõezinhos. Nós vamos fazer o mesmo truque novamente. Agora eu tenho que falar como é o programa desse computador. Uhum. No primeiro calendário lá, o dia do seu aniversário estava circulado em vermelho no primeiro calendário? Não. Não. Então, quando é não, eu vou pegar a minha mão direita. E quando for sim, a mão esquerda. Você disse não, né? Então tá aqui, tá? Vamos mudar agora na segunda informação. Na segunda folhinha lá, o dia do seu aniversário está em vermelho? Não. Não é sempre a mão direita. Certo? Certo. Terceira folhinha, o dia do seu aniversário está em vermelho? Sim. Sim, então sim é a mão esquerda. Na quarta folhinha, ela está em vermelho? Sim. Sim é a mão esquerda. E finalmente, na última folhinha, o dia do seu aniversário está em vermelho? Sim. Sobrou só um cartão na minha mão. Sim. Sim é a mão esquerda. Esquerda. O cartão que sobrou em minha mão é o cartão do seu aniversário, dia 28. 28. Eu não precisei nem somar as potências de 2, ou seja, ele já foi feito de maneira a aceitar esse programa, de que se falou sim, eu pego a mão direita, se falou não, é a mão esquerda. Professor, você também é do comitê da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Como assim? Explica pra gente. Essa Olimpíada é bem mais do que simplesmente uma prova olímpica e para selecionar medalhistas. É a maior Olimpíada científica do mundo, nem na China, mesmo em países da Europa, não tem tanta participação voluntária numa Olimpíada de Matemática. É muito parecida com uma Olimpíada esportiva. Existem pessoas que vão participar de Olimpíadas simplesmente pelo prazer mesmo de resolver problemas. Outros já são mais especialistas, então o pessoal de elite que começa a treinar para ganhar provas nacionais e internacionais. Em matemática é precisamente a mesma coisa. Só que a UBMEP, ela tem um objetivo um pouco maior do que simplesmente o dia da prova, a prova mesmo em si. Ela tem o objetivo de melhorar mesmo a escola pública brasileira. Então, do lado de um menino que recebeu alguma medalha, seja ela de bronze, de prata, de ouro, menção honrosa, há um contágio. Os amigos, a sala toda fica motivada em aprender matemática. Muito obrigado pela sua presença mesmo. Queria bater mais papo, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigado mesmo, viu? Ok, obrigado a você. E é isso aí, pessoal. Não tem mistério. O negócio é estudar. Bora lá?
Até a próxima!